A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta sexta-feira a favor de transformar em réu o ex-deputado Roberto Jefferson por crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra o patrimônio público. Os ministros analisam denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, em agosto do ano passado. No documento, a PGR lista 7 declarações em que o ex-deputado atacou instituições e afirma que Roberto Jefferson praticou condutas que constituem infrações previstas no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e também na lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Celestino. Por crime de opinião. E aí eu vou ler algumas frases aqui, abre aspas. O judiciário não é poder da República. Ele é um órgão, mas se transformou em quarto poder. Se o judiciário assume poderes do executivo e do legislativo, caminhamos para o autoritarismo. Quem disse essa frase? José Dirceu, que está aí, né? Solto, livre, leve solto, fazendo campanha para o maior ladrão corrupto da história do Brasil. Tem a frase também do Lula, né, que chamou os ministros de acovardados, né? Tem uma frase do Genuíno, tem que fechar o Supremo Tribunal. Então, o Roberto Jefferson, né, um conservador cristão de direita, ele está sendo perseguido por crime de opinião. E aí o ativismo do judiciário está em ação, né? Por mais que a ofensa tenha vindo por parte do Roberto Jefferson, ele tinha que ter sido incriminado na esfera judicial, né? Pessoal, porque ele ofendeu particularmente o Alexandre de Moraes, não foi o ministro, né? O ministro Alexandre de Moraes. Ele ofendeu particularmente o Alexandre de Moraes. Então, eu acho que o ativismo judiciário nessa hora está prevalecendo. E o Roberto Jefferson está sendo incriminado por crime de opinião. Talvez para tirar os direitos políticos dele, porque, segundo algumas pesquisas lá no Rio de Janeiro, ele está muito bem para senador, para deputado federal. Então, pode ser que isso atrapalhe um pouquinho. Bom, vamos lá. Primeiro eu tenho alguns recados para dar para vocês. Esse é justamente o tema da nossa enquete de hoje. Você acredita que o ex-deputado Roberto Jefferson deveria se tornar réu pelo STF? Sim ou não? Você vota lá na nossa enquete e já participa deixando o seu comentário pra gente se concorda com o Celestino, se discorda. E daí, como ninguém aparece aqui perto dessa bancada e não é incitado ao trabalho, acabou de chegar aqui o Luiz Neto, que eu já convidei de antemão para participar conosco. Boa noite, Luiz. Boa noite, que bacana, Vitor. Vim aqui visitar os colegas de trabalho e já comecei trabalhando, então é muito bom. Ô Luiz, já vou jogar para você então. Teve essa questão do Roberto Jefferson que se torna réu agora pelos crimes, segundo a STF, vai responder por homofobia, por incitação a dano ao patrimônio público e também calúnia e calúnia. É crime de opinião? Olha, primeiro precisa avaliar os fatos e avaliar sobre quem a gente está falando, né? Roberto Jefferson ele é uma figura importante no país, né? Pelo seu passado e agora no seu presente. Ele conseguiu uma forma de voltar às mídias, né? Estando com o Bolsonaro, né? Estando, depois não estando de novo e depois não estando. Então, o Roberto Jefferson ele é o Roberto Jefferson do mensalão, né? Que era deputado, que tem alguns crimes que correm sobre ele e deve responder. Em relação a essas questões, acredito que a justiça ela vai fazer o trabalho dela. O que nós não podemos, por exemplo, eu vi o Emerson falando aqui que ele vai se candidatar a deputado federal, está bem cotado nas pesquisas. Eu vejo isso como um problema. Se a gente é contra a corrupção, é contra as práticas que tiram dinheiro dos cofres públicos, usurpam os cofres públicos em benefício próprio, a gente não pode colocar uma pessoa dessa bem cotada no cenário político. Então não é só uma mudança de opinião, tem que ser uma mudança cultural do voto. Professor Itamar. Bem, Vitor, eu acho que a decisão do STF em tornar réu o ex-deputado Roberto Jefferson está sendo coerente com o que é esse STF, né? A gente começa de uma questão básica. Por que um cidadão comum é processado pelo Supremo Tribunal Federal?
que cabe processar as pessoas com foro privilegiado. Qual é o foro privilegiado? Então, se alguém no STF se sente ofendido ou que o Roberto Jefferson estaria comprometendo a democracia, muito embora quem ataca o STF por dentro, inclusive, são esses já citados pelo Celestino, como Lula, Zé Dirceu e companhia, né? Se ele se sente ofendido, cabe abrir contra o Roberto Jefferson na justiça comum, como qualquer cidadão que se sente ofendido por alguém, né, registra uma ação na justiça comum de primeira instância. Por que julgar no STF? É porque lá eles têm o controle e tem, inclusive, a delegada, né, que é aquela da Operação Acrômio, né, que envolve o próprio escritório do Alexandre de Moraes de ter recebido uma grana preta, lá, 4 milhões de reais da Odebrecht. Então, é um esquema de perseguição a pessoas que discordam do establishment, a pessoas que discordam das autoridades que estão no poder federal, né? Okay. Então, é uma ação contra os conservadores. Então, está sendo coerente. Francês. Como diria um amigo nosso, ele gosta muito dessa palavra, o Jefferson é muito assertivo na língua solta, né? E ele vive provocando aí o Supremo, é uma briga que nunca acaba, e o Supremo, que agora está exercendo poder, direcionando suas forças para o individual, de certa forma. Eu não sei lá se ele tem tanta força ainda como se supõe, né? Ele não é mais aquele chefe político, não tem mais aquele... Ele é um Ciro Gomes, talvez um pouco mais incisivo. Ciro Gomes tem que ser obrigado com a família. Obrigado com a família. Então, mas... não vai, isso vai dar uma cadeiazinha, vai, solta. Vou impedir ele de ser deputado, dele ter palanque para falar. Exatamente, vão tirar os direitos políticos dele. Ô, Rigon, sua vez. Tá, eu queria dizer, bem, em relação ao Roberto Jefferson, de forma específica, ele procurou, ele caçou, né, cometeu, até a gente tem que lembrar no lugar que está o Luiz Neto aí, estava a Bárbara relatou as 7 acusações, os 7 crimes que ele havia infringido. Então ele sabia o que estava fazendo, fez gravações e citações à violência e tal, não combina nada com o discurso, mas combina com a vida até familiar dele, ele é brigado com a própria filha, não pode ser, então não quebra-pau. Mas eu só queria lembrar da proximidade do Zé Dirceu, que foi citado aqui pelo Celestino, que ele falou isso em 2018, e o Bolsonaro, o Jair Rachadão e os bolsonaristas de hoje. É o mesmo pensamento. Por quê? Para eles, quando o judiciário exerce seu papel, ou o papel que deveria ser do executivo e do legislativo, ele está se intrometendo, ele está sendo autoritário. Então foi por isso que ele falou, não é um poder da República, porque não é mais que o judiciário e o legislativo e o executivo. Então a situação, isso em 2018, então em 2022, a situação que você acabou de falar, continua a mesma. Por quê? Pela inação do executivo e do legislativo. Que uma hora o centrão a gente chama o centrão de ladrão, outra hora o centrão está sentado do nosso lado.